Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Daqui a um ano, o Brasil passará por mais um teste da sua recente e frágil democracia. As eleições de 2022 para a escolha de presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais estão cercadas de expectativas, pois ocorrem no momento quando a justiça eleitoral nunca foi tão contestada e atacada por parte da população e por políticos, inclusive o próprio presidente da República. Fake news, confiabilidade das urnas eletrônicas, novas regras eleitorais e até risco de golpe militar entraram na pauta dos noticiários brasileiros nos últimos tempos. E para conversar sobre este clima nebuloso em torno das eleições e sobre quais ações estão sendo tomadas para garantir a segurança do pleito, nós vamos receber hoje, no Entrevista Coletiva, o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Paulo de Tarso Tamburini Souza. Muito boa noite, doutor Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer. E participam comigo o Murilo Rocha, está ao meu lado, diretor de jornalismo da Band Minas. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Obrigado, doutor Paulo. E também comigo, Orion Teixeira, presencialmente, comentarista de política do Grupo Band Minas. Bem-vindo, Murilo. Bem-vindo, Orion. Boa noite a todos. André, Murilo, doutor Paulo, prazer entrevistá-lo. Doutor Paulo, fala então sobre essa questão das eleições. Se a gente for pegar o pleito de 2018, durante a cobertura, inclusive, nos dias que antecederam, mas principalmente no dia do pleito, muita fake news, imagem de pessoa votando armada, imagem de pessoa que digitava um número e aparecia outro candidato, tudo aquilo acabou sendo desmentido pelo TSE, né? Em alguns momentos se era uma questão regional pelo próprio TRE, mas não dá para negar um estrago que aconteceu até que aquilo fosse desmentido. Como é que vai ser para o ano que vem? Como prevenir esse tipo de situação, já que o pleito, esse pleito federal, ele gera um pouco mais ali de animosidade, enfim, uma situação um pouco mais delicada? Olha, em primeiro lugar, acho que as eleições do ano passado, elas sempre têm um potencial de tensão maior, porque elas são municipais. Então, nós temos, em todos os municípios do país, quase 500 mil de candidatos. Então, e o candidato, ele é daquele município onde as pessoas geralmente conhecem e interagem com ele. Então, evidentemente que esse potencial de conflito é muito maior. Quando as eleições são nacionais, no caso, para a presidência da República, para o Senado, um terço do Senado, e para as assembleias, né, nós temos um outro tipo, ou se configura um outro tipo de tensionamento. E que hoje em dia, acho que as coisas vão se equivaler, porque a polarização que ocorre no país, ela vai se traduzir em certos cenários que nós podemos criar hipóteses. E essas hipóteses são geralmente envolvendo as notícias falsas, as fake news. A Justiça Eleitoral já começou a trabalhar com isso desde o ano passado, nas eleições de 2020, onde quase todos os tribunais regionais eleitorais criaram núcleos de combate à desinformação, onde as pessoas poderiam buscar uma informação mais precisa e onde também os tribunais buscavam revelar ou expor a verdade atrás daquele fato considerado uma desinformação. Então, esse trabalho, esse cuidado, a Justiça Eleitoral já tem desde 2020. Eu acho que nós consideramos um cenário sempre muito novo em eleição, porque a cada eleição, evidentemente, a sociedade se encontra num outro estágio. Então, você pega hoje, quando vai se falar em propaganda eleitoral, por exemplo, é um cenário completamente diferente de 10 anos atrás. Hoje, você tem um cenário de propaganda em mídias eletrônicas, em internet, que nós não tínhamos há pouco tempo atrás. E, para se normatizar ou se regulamentar esse terreno novo, é sempre muito problemático. Eu me lembro quando o TSE julgava a questão de propaganda em Twitter, por exemplo, se colocou uma situação assim, bastante rica em matéria de novidades jurídicas. E hoje, então, passados 5 ou 6 anos dessa decisão, já temos novos terrenos, né, em que vai se discutir muitas teorias jurídicas aí a respeito das legalidades dessas propagandas. Agora, doutor Paulo, eu acho que uma novidade dessa eleição, talvez, não sei se é uma novidade, mas é um fato, vamos dizer, um elemento novo, é a contestação das urnas eletrônicas, a contestação
do próprio processo eleitoral pelo presidente da República, né? Vamos dizer, é o chefe maior, né, do Estado brasileiro, ele entrando em conflito aí com a Justiça Eleitoral, com o presidente do TSE e, vamos dizer, alimentando ali seus seguidores sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, propondo até um novo tipo, né, a questão do voto auditável impresso, que foi o nome que eles deram. Enfim, como é que fica a Justiça Eleitoral nesse cenário? Olha, Murilo, em primeiro lugar, acredito que o debate legal terminou quando o Congresso decidiu sobre isso. Evidentemente que as pessoas têm a liberdade de pensar ou a possibilidade de tecer seus próprios cenários baseado na sua própria condição de informação, formação, etc. O que eu gostaria só de citar uma frase que o ministro-presidente do TSE fez e que eu acho que retrata muito bem a situação. Ele disse, olha, isto seria uma solução para um problema inexistente. Ou seja, não há nenhum registro comprovado de que tenha ocorrido alguma fraude na Justiça Eleitoral desde 96, quando nós começamos a fazer as eleições assim. Tanto que o Brasil se tornou uma referência mundial sobre como fazer eleição dessa maneira. Nós temos um sistema que você tem 26 etapas auditáveis. Essas auditorias, elas começam agora, semana passada, que começou um ano antes da eleição. Nós temos desde concursos de hacker todos os anos que nos ajudam a fortalecer a segurança do sistema e nós temos auditorias que continuam durante todo o processo da eleição. O que é um grande esforço da Justiça Eleitoral e que está sendo feito agora é levar esta informação à maior parte de pessoas possível, de como é que nós fazemos esse tipo de auditoria, de como este processo pode ser conferido em todas as suas etapas. Então, acredito que o processo em si não é problema. O que se pensa do processo pode ser um problema. Doutor Paulo, a mim me parece, me corrija se eu estiver errado, que essa discussão de voto eletrônico ou voto impresso não é o objetivo de quem defende essa mudança, mas sim ele quer que a apuração seja feita de maneira manual, porque uma vez se o voto for impresso, o voto vai ter que ser contado. E isso aí é uma porta aberta para a fraude. Olha, quem conhece a Justiça Eleitoral ou como se contam votos, isso está muito ligado à tradição da sociedade em relação à democracia. A democracia como o sistema pelo qual o povo elege seus representantes. Então, existem sistemas que muitas vezes as pessoas se perguntam assim, mas não sei aonde não é eletrônico, mas não sei aonde não é. Olha, a Suíça tem os 3 sistemas. Ela tem sistema de voto de papel, ela tem sistema eletrônico e ela tem em alguns cantões, em algumas vilas de cantões, o sistema é puro e direto de democracia, onde as pessoas se reúnem na praça e levantam a mão. Por que não muda? Porque aquela sociedade tem uma cultura de tomar decisões e eleger seus representantes dessa maneira. Agora, você pega outras que se adaptaram de uma maneira extremamente rápida. A Estônia, há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, era um país que saía da circunferência soviética e não tinha eleições, não tinha uma cultura de não ter eleições. E passou por um avanço tecnológico que hoje a Estônia, quase todo o serviço público da Estônia é informatizado. E na Estônia se vota, inclusive, pelo telefone celular. E as pessoas confiam no sistema. Então, são processos que ocorrem e estão muito ligados a esse sentimento da sociedade de como é que eu quero eleger o meu representante. Quem teve aqui, conviveu no Brasil com o nosso sistema antigo de votação de papel, eu me lembro que a última eleição que eu fiz em Boa Esperança, o boletim de urna, um boletim de urna para cada urna tinha 36 páginas.
a serem preenchidas. E você trazia as urnas, jogavam aquele monte de votos em cima da mesa e tinham 7, 10 pessoas que mexiam, manipulavam os votos. Então eu diria assim, olha, a probabilidade de você ter 10 pessoas manipulando votos de papel, ela era muito maior do que a probabilidade de um sistema em que você praticamente não tem pessoas que têm contato com aquele processamento todo. Então, eu acredito, Orion, que isso depende, há uma contaminação política sobre um sistema de eleição. São duas coisas diferentes. O sistema, ele está sendo testado e é real há 30 anos, quase 30 anos. E você tem movimentos de sociedade que se alternam entre a crença ou a confiabilidade nele ou a desconfiança. Agora, o senhor citou exemplos de países e não dá para a gente não citar o exemplo dos Estados Unidos, que teve esse grande teste, digamos assim, né? Uma eleição extremamente acirrada, em que o presidente, à época, né, estava concorrendo à reeleição, né, o Donald Trump, a todo momento colocando em dúvida, principalmente aquele voto por correios, que sempre existiu, mas, enfim, que ele colocou muitas questões ali, enfim. A questão também, lá tem um sistema bem misto, né? Alguns locais tem urna, outros locais é o voto por cédula, enfim. E, em algum momento, ficou ali uma tensão, né? Será que vai passar no teste? E passou. No caso do Brasil, o senhor teme que algo parecido aconteça, que a gente não passe nesse teste, por exemplo? Olha, em primeiro lugar, assim, os Estados Unidos são uma federação em que há um elevado grau de autonomia do ente federado, tanto do Estado quanto dos condados, ou o equivalente a nós para municípios. Então, eles têm a possibilidade de escolher que tipo de sistema de votação eles acolhem. Por isso, essa diversidade, que variam desde o sistema eletrônico até o voto pelo correio que ocorre lá. E só para resumir esse sistema, o modelo americano, todas as ações movidas contra o sistema foram consideradas improcedentes ou foram julgadas. Não se constatou com provas reais nenhuma fraude. Ao contrário, a última que houve no Arizona ainda deu mais votos para a chapa que não contestou a eleição, né? Então, mas enfim, o sistema judiciário funcionou e prestou contas à sociedade dizendo não houve fraude na eleição. Quanto ao Brasil, eu acredito que o processo vai correr com muita normalidade. Eu não acredito em nenhuma disrupção do procedimento ou do processo eleitoral, porque nós temos um processo eleitoral, um sistema eleitoral confiável e seguro. Agora, e que a maioria das pessoas do país confiam nele. Sim, agora o senhor falou que, né, dessas 26 etapas de verificação, né, de auditagem que tem aí o voto na urna eletrônica, e o presidente do TSE recentemente ele até anunciou um conselho de transparência composto aí por membros da sociedade civil e outros poderes para acompanhar o processo eleitoral. Há alguma novidade mais no que, vamos dizer, na segurança? E também vai haver maior investimento em publicidade justamente para explicar para a população essa segurança das urnas? Olha, essa comissão de transparência, qualquer acréscimo ou avanço em transparência é extremamente bom e é extremamente útil à sociedade. E acredito que o cidadão brasileiro, quando a Justiça Eleitoral faz esse esforço, porque, um parênteses, a peculiaridade do Brasil em relação a sistemas de votação não é só a eletrônica. É um país onde todo o sistema de eleição é entregue ao Poder Judiciário. E, inclusive, porque o Poder Judiciário são juízes que não podem se filiar a partidos, não podem fazer política. E este perfil do juiz eleitoral, ele é extremamente importante para acrescentar confiabilidade ao sistema. E acredito que essa comissão de transparência ela é um fator a mais e o cidadão brasileiro não pode, é uma maneira da Justiça Eleitoral dizer ainda mais ao cidadão brasileiro de que a Justiça Eleitoral
só tem um lado, o lado da democracia, o lado que obedece à Constituição e ao direito. E as possibilidades que o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral como um todo, encontra de levar essas informações ao cidadão brasileiro, qualquer que seja ela, é útil. E o Tribunal Superior Eleitoral tem feito isso, de todas as formas, desde mídias sociais, de Twitter e todas as outras, até a publicidade comum, tem ocorrido. Não é uma preocupação exclusiva da Justiça Eleitoral, mas é um prejuízo muito grande para a democracia o crescente número de votos perdidos. A soma de brancos, nulos e abstenção na última eleição foram 6 milhões de votos, né, em 2018 para governador de Minas Gerais. Agora nós temos uma quarta categoria, que são os títulos cancelados, suspensos por alguma razão, deixaram de votar. Desencanto, protesto, são 2.200.000 votos perdidos, que podem ficar perdidos. O que a Justiça Eleitoral vai fazer para resgatá-los? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma pequena lembrança sobre sua consideração. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando nós tínhamos voto de papel, o Macaco Tião, no Rio de Janeiro, recebeu quase 500 mil de votos. Era um voto, evidentemente, de protesto, que não se tem como fazer na urna eletrônica, porque a urna ela considera a possibilidade de voto nulo, ou que é o voto que está em desacordo com a legislação, ou o voto em branco, que é aquele onde o eleitor não deseja manifestar sua vontade ou sua intenção de voto. Mas ela não possibilita o voto protesto. E a gente que contava voto, nós tínhamos uma coleção de insultos que o eleitor escrevia na cédula, né? Mas, a parte essas ausências ou anulações de votos ou votos em branco, nós temos uma outra categoria que nos preocupa muito. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais iniciou agora em setembro uma campanha de conscientização e de informação aos eleitores do Estado, porque nós temos procedimentos rotineiros na Justiça Eleitoral que visam, inclusive, manter a integridade do cadastro e das informações eleitorais, em que há revisões eleitorais periódicas em vários municípios do país, né? No caso nosso de Minas Gerais. E as pessoas que são chamadas a regularizar a sua situação não comparecem. Elas não comparecendo, elas têm o título cancelado. Então, hoje, nós temos uma média de quase 700, 800 mil títulos cancelados no Estado por alguma dessas razões, ou cancelamento em revisões eleitorais, ou porque o eleitor deixou de votar em 3 eleições seguidas e não justificou. Número muito alto, hein? É muito alto. E nós temos municípios, por exemplo, como Ribeirão das Neves, em que esse percentual de títulos cancelados na revisão chega a 20% dos eleitores. Nossa. Então, é um chamamento que a Justiça Eleitoral faz para que o cidadão verifique a sua situação eleitoral e corrija essa situação para que ele esteja apto a votar o ano que vem. Isso pode ser feito pela internet, no site do tribunal, título net, ele não precisa nem sair de casa. Se ele não tiver internet, ele pode ir agendar no cartório eleitoral, pedir informações no Disque Eleitor 148 e o mais importante, que ele regularize a sua situação até o mês de maio do ano que vem e não deixe para a última hora. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu chamar um rápido intervalo, 3 minutinhos e a gente volta com a reta final da entrevista coletiva deste sábado. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva desta semana, hoje com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Paulo de Tarso Tamburini Souza. Doutor Paulo, eu vou confidenciar que eu sou um grande fã da urna eletrônica, aquele que no grupo de WhatsApp começa a defender, sabe? Já fiz umas 500 matérias sobre, enfim. Eu nunca vi esse instrumento tão colocado em xeque, colocado em dúvida pelas pessoas, né? Por desinformação, às vezes, né? Enfim, por fake news. Quais são os elementos? Como é que a gente pode reforçar para essas pessoas, o que eu tento fazer ali no meu grupo de WhatsApp, de que realmente é uma questão extremamente confiável, tem rapidez na apuração? Quais são as vantagens mesmo desse instrumento? Olha, em primeiro lugar, para se contar mais de 100 milhões de votos, se não fosse por um meio desta forma,
nós talvez não conseguiríamos terminar uma apuração, sobretudo para eleições proporcionais, em 20, 30 dias. E, sobretudo, quando se considera a logística do país, né? Você tem situações na Amazônia em que, se não fosse a transmissão remota e tal, ela não seria muito demorado e com muito risco, né? Mas a urna eletrônica é assim, o primeiro fator a ser considerado ela não é conectada à internet. Então, o detalhe mais singular é, se você observar a nossa urna eletrônica, ela vai sempre se modernizando por dentro com o que há de mais moderno em hardware. Uhum. Ela é feita em Minas Gerais, né? Ela é feita no Brasil, e os softwares, os programas que rodam na urna também são feitos pela Justiça Eleitoral. O fato dela não se conectar à internet, e se você observar, ela ainda tem um cabo que liga o terminal do mesário à urna, é exatamente para que a gente não utilize nenhum termo Wi-Fi, Bluetooth, nada, que seja feita aquela ligação direta. Então, esse é o primeiro fator. Então, não há como se ingressar no sistema de fora. Segundo lugar, todos os programas que contêm a urna, eles são feitos e são feitos com uma chave pública em que o Tribunal Superior Eleitoral lança, e essas chaves podem ser verificadas por partidos, por instituições, por fiscais, Ministério Público, enfim, elas são verificáveis. Por que essas chaves são importantes? Porque o programa que se colocar na urna, ele imediatamente conversa com essas chaves. Se ele não tiver de acordo com aquelas chaves, ele não roda na urna. Uhum. Então, eu não consigo inserir um vírus na urna, porque ela não vai rodar. Tá. Ela não vai funcionar. E outra coisa, se eu tiver que colocar um vírus, eu tenho que fazer esse processo em todas as 500 mil urnas, porque elas são separadas umas das outras. E aí você tem que contar com uma rede de gênios para fazer isso, que é muito diferente de uma rede de fraudar um voto de papel. Sim. Né? Assim, o know-how que se exigiria de uma pessoa. E, além disso, todas as pessoas que trabalham com a urna, ou seja, a inseminação dos programas, dos dados, elas são identificadas e você tem logs que identificam todas as pessoas que tiveram contato com aquela urna. As ações dela ali. Tudo. Bom, finalmente, você tem a inseminação e o dado na urna. Quando termina a votação, antes de começar a votação, ela emite um boletim que chama zerésima para provar que a urna está vazia. Depois que acaba a eleição, ela imprime imediatamente o resultado, em 5 vias. Uma dessas vias vai na ata da sessão, a outra é entregue aos partidos, outra é pregada na porta da sessão, todas com QR Code, que alguém com aplicativo numa cidade pequena pode ter o resultado antes da Justiça Eleitoral. Sim. Né? Por que tem-se esse cuidado? Porque quando você transmitir os dados daquela urna, você pode conferir se o dado transmitido é aquele dado que foi publicado ali. Né? Bom, este é o outro sistema. Depois nós temos uma auditoria no sábado que antecede a eleição, onde é feito um sorteio em audiência pública de várias urnas na capital e no interior. Essas urnas são buscadas imediatamente, trazidas para o Tribunal Regional Eleitoral, e nós, então, no dia da eleição, são feitas cargas nas urnas reservas, e aqui nós vamos fazer uma eleição simulada com essas urnas, mas simulada no papel. Uhum. Então, nós convidamos estudantes, estagiários, qualquer pessoa que quiser participar, e ali nós vamos simular naquela sessão os votos nos candidatos, os votos nos partidos, os votos brancos, os votos nulos. Em voto de papel que é colocado numa urna de lona tradicional. Às 5 horas, quando acaba a eleição, nós fazemos a apuração da urna eletrônica, depois fazemos a apuração da urna de lona e vamos cantar os votos para uma urna vazia. Essa urna vazia tem que dar o mesmo resultado da urna de lona. Então, para que se comprove que o resultado seria o mesmo em qualquer hipótese. Bom, fora isso, aí nós temos várias outras etapas técnicas que também estão ao alcance de qualquer pessoa que tiver interesse em conhecer.
Reta final. Doutor Paulo, de forma bem resumida, em relação à eleição de 2018 para essa, tem alguma essa presidencial 18 para essa de 22, tem alguma mudança que o eleitor deve saber em relação à legislação eleitoral, que é assim, alguma coisa significativa para a vida dele, enfim? Olha, eu acredito assim, nós tivemos poucas mudanças, porque existe um projeto de código eleitoral que está em votação. Ele não foi votado e agora não se aplica mais à eleição, porque nós temos um princípio de que a lei eleitoral não pode ser mudada um ano antes, depois de um ano antes, ou antes de um ano antes da eleição, exatamente para não pegar o eleitor de surpresa e não criar regras casuísticas. Essas alterações, a PEC 111, alguma outra alteração que foi feita, ela mudou muito pouca coisa. Ela mudou, por exemplo, o dia da eleição, o dia da posse do presidente e dos governadores, mas para 2026. Ela alterou disposição de fundo eleitoral e alterou a criação da Federação de Coligações, mas nada extremamente significativo. Tá certo. Entrevista coletiva, infelizmente, está terminando, né? A aula de urna eletrônica foi muito boa. Agradeço a participação do juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, doutor Paulo de Tarso Tamburini Souza. Muito obrigado, doutor. Uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado também, Murilo. Obrigado, boa noite. Obrigado pela participação, Arion. Um prazer. E um abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem tem mais, sempre às 18h50 da noite. Um grande abraço e até a próxima.